Boa tarde, amigos. Dando início às palestras da tarde do nosso quarto dia da nossa Semana Jurídica Saberes do Direito. Lembrando que este é um evento com o apoio da Editora Saraiva, da Escola Paulista de Direito e também da Rede de Ensino LFG. Hoje nós temos aqui a honra de receber nos nossos estúdios o professor Ivan Luiz Marques. O professor Ivan é mestre em Direito Penal pela USP, especialista em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e é professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial na Rede LFG, na EPD, no IOB, no Pretório e na FMU. E é também o nosso editor-chefe aqui do Instituto Livrenet. O professor Ivan Luiz Marques é autor de 3 livros da coleção Saberes do Direito. Um livro de processo penal, volume 10, onde ele trata sobre a investigação preliminar, ação penal e ação civil ex delito, que foi escrito com o professor Rogério Sanches. O volume 12, onde são tratados os temas de procedimentos e prisão, em coautoria com João Henrique Império Martini, e também o volume 38, onde ele vai tratar dos idosos e das pessoas com deficiência, que vai ser lançado agora no próximo mês. Professor, muito bem-vindo, uma boa palestra. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, diretamente da Avenida Paulista. Eu agora na condição de palestrante, né? Agradeço novamente a Atualidades do Direito pela oportunidade, aos colegas que estão nos assistindo. Primeira parte aqui, os primeiros 15 minutos serão abertos para todos, né? O bloco 2 e o bloco 3 é exclusivo para assinantes ou para aqueles que fizeram a inscrição na Semana Jurídica. Então, o tema agora que será tratado tem relação com a Lei de Prisões, a Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, né? Uma lei que, quando surgiu com uma vacatio legis de 60 dias e hoje, um ano depois, completou um ano, no dia 4 de julho de 2012, um ano de vigência da lei. 4 de julho de 2012, nós completamos um ano de vigência da lei. Então, eu separei esse tema justamente para fazer um balanço de tudo o que eu, Luiz Flávio Gomes, Silvio Maciel, Alice Bianchini, Rogério Sanches e tantos outros professores de processo penal comentamos na época em que a lei foi publicada. Daqui todos aqueles comentários, todas as polêmicas que nós levantamos na época. O que aconteceu durante esse ano de vigência? O que ficou pacificado? O que foi positivado? Quais entendimentos prevaleceram? Será que todas as discussões já findaram? Enfim, esse balanço é necessário e é disso que nós iremos tratar na palestra que começa agora. Portanto, nesse primeiro bloco, eu vou apresentar para os senhores, os nossos comentários foram feitos um ano atrás, para situá-lo. Eu vou apresentar para você a nova lei, não falando mais do que foi revogado, mas falando dessa nova lei como a realidade. Vamos falar a respeito dela, dos principais pontos, para em seguida, no bloco 2 e no bloco 3, aí sim, nós ingressarmos de forma pontual nas questões polêmicas e no que a jurisprudência já decidiu. Também vamos falar a respeito das últimas decisões do STJ sobre essa nova lei de prisões. Últimas decisões. Separei algumas aqui, já adianto para vocês, bem interessantes. A discussão, a argumentação jurisprudencial hoje, ela se coaduna com o nosso discurso de um ano atrás, no momento em que a lei surgiu. Então, esse diálogo entre doutrina e tribunais superiores está sendo muito bem feito, está sendo construído de forma bem salutar. Assim que a lei entrou em vigor, a minha primeira preocupação na época foi explicar para você a diferença entre prisão, processo e prisão-pena. Prisão, processo e prisão-pena. A prisão-pena é aquela decorrente do trânsito em julgado. O sujeito recebeu uma pena numa sentença penal condenatória, transitada em julgado, aí ele vai começar a cumprir uma pena privativa de liberdade, essa é a prisão-pena. Não é disso que trata essa lei. Essa lei, ela trata de uma prisão que acontece antes da ação penal, durante a investigação ou durante a ação penal. Portanto, é uma prisão cautelar. Eu estou falando de uma medida cautelar de natureza pessoal. Essa é a primeira grande diferença. Em seguida, eu comentei na época, eu escrevi um artigo na época que chamava Resumo em 15 tópicos sobre as mudanças da Lei 12.403.
Esse é um dos artigos meus mais acessados. Esse ano esse artigo completou 50 mil acessos, né? Muita gente busca esse resumo, essa discussão pontual para facilitar a compreensão da lei e aí sim partir para um estudo mais aprofundado. Então, agradeço a todos que prestigiam esses artigos, porque esse feedback é muito importante para darmos continuidade ao nosso trabalho. Nesse resumo em 15 tópicos, eu destaquei alguns aqui para apresentar hoje. O primeiro foi o seguinte: ampliaram o rol de medidas cautelares alternativas à prisão. Antes dessa lei, você falava liberdade provisória com fiança, liberdade provisória sem fiança. O assunto morria por aí. E aí surgiam aqueles questionamentos. E aquelas leis especiais que não admitem liberdade provisória? E aquelas hipóteses em que não se admite fiança? O sujeito é obrigado a ficar preso? Então, muita discussão. E essa nova lei chegou para brindar o sistema processual penal com muitas opções de medidas cautelares diversas da prisão, que estão no artigo 319 e 320. E de que forma a jurisprudência está vendo isso hoje? Vou mostrar para você decisão do STJ, finalzinho de junho e começo de agosto, decisões do STJ tratando do artigo 319. Então, é bem interessante essa questão. Outro ponto, a prisão preventiva como medida excepcional. Eu trouxe um voto aqui para os senhores, também do STJ, num HC, onde o ministro ele faz a seguinte afirmação: a prisão preventiva ela é tão extremada, ela é o último caso dos últimos casos, que ela só é cabível em caso de descumprimento das demais medidas cautelares. Olha o raciocínio, da forma como esse raciocínio é apresentado. Primeiro eu esgoto as cautelares, como nós falávamos no nosso livro. Primeiro eu esgoto as cautelares para depois eu optar pela prisão preventiva, pelo descumprimento das cautelares. E nós sabemos que essa é apenas uma das hipóteses de preventiva, mas o ministro firmou bastante nessa tecla. Outra questão, a questão da compatibilização constitucional das hipóteses de prisão. Eu preciso ter um discurso muito bem afinado entre o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Por quê? As hipóteses de prisão que antes existiam no nosso Código de Processo Penal, de 1941, anteriores à Constituição da República de 88, eles acabaram. Aquela história de prisão automática decorrente de pronúncia, prisão para apelar, isso tudo acabou. Hoje eu posso sistematizar as nossas prisões cautelares, como a prisão em flagrante, que não é cautelar, é pré-cautelar, a prisão temporária e a prisão preventiva. É com essas medidas privativas de liberdade de natureza cautelar que eu vou trabalhar. Então, essa compatibilização também é importante. Eu também destaquei um julgado muito recente do STJ, explicando como funciona a prisão para apelar. Se o réu estava preso durante o processo, eu, juiz, no momento em que eu condeno, eu preciso novamente fundamentar a custódia cautelar? Então vamos ver com calma, isso também é muito importante e a forma como a jurisprudência dos tribunais superiores estão se posicionando diante disso também é muito relevante. Questão importante também, a questão da separação obrigatória dos presos definitivos e dos presos cautelares. Antes nós tínhamos previsões legais em que diziam, quando possível, será feita a separação dos presos definitivos e dos presos provisórios. Preso definitivo, aquele que já está cumprindo pena. Preso cautelar, aquele que ainda responde um processo. Aquele que ainda é constitucionalmente inocente. Então, a lei, ela defendia a separação desses presos. Sempre defendeu a separação desses presos. Mas havia uma lacuna ali. Quando possível. Ora, conhecendo a nossa realidade da execução penal, é muito claro que quase nunca é possível separá-los. A separação de presos hoje, a triagem, o destacamento, as opções da administração penitenciária, elas privilegiam mais a separação dos presos com base em integrar ou não organização criminosa. Essa história de esse simples rótulo, preso cumprindo pena e preso cautelar, é secundário diante da realidade que nós vivemos. E também, para destacá-lo, aqui eu gostaria de fazer duas observações. Primeira, em 2002, o Ministério Público do Estado do Paraná ingressou com uma ação civil pública pedindo o quê? A desativação de um presídio paranaense diante das mazelas em que estavam aquelas pessoas recolhidas.
um presídio com 3, 4 vezes a capacidade de presos. Gente, independente do fato de você ser uma pessoa garantista ou de você entender que a lei deve ser aplicada à risca, com o mínimo de interpretação, legalismo, positivismo, ou ainda, se você optar pela retribuição penal como uma premissa basilar, vamos punir muito, vamos punir o máximo possível, porque eu entendo que isso vai diminuir a criminalidade, independente da forma como você enxerga o sistema criminal hoje. É ponto pacífico que a forma como o sistema carcerário está desenhado, a ressocialização é impossível. É um milagre praticamente as pessoas que conseguem passar por aquele lugar e sair de forma ilesa. Só que não é apenas a ressocialização, não é apenas a execução penal, porque às vezes nos mesmos estabelecimentos também estão os presos de natureza cautelar. E esses presos em contato com os demais, muitas vezes criam laços, criam vínculos que lhes são prejudiciais. Então essa triagem é importantíssima, por isso que as condições das estruturas prisionais precisam ser muito bem observadas de acordo com a Lei de Execução Penal. Por isso essa ação civil pública do MP do Paraná. E aí me perguntaram o seguinte, o que eu faço se eu sou um preso e se a lei diz que eu tenho direito de ficar separado dos presos definitivos e eu sou um preso cautelar? O que eu posso fazer? Eu entro com HC? Não. O correto, tecnicamente correto, é você ingressar com um mandado de segurança em matéria criminal. Você tem o direito líquido e certo de ser separado dos demais detentos. Tá legal? Esse só para fechar essa observação. Um outro ponto, a questão da inexistência do flagrante como prisão processual, como prisão cautelar. Por que inexistente? O flagrante ele não é cautelar? Não. Hoje está praticamente pacificado. E esse é o último ponto que nós iremos tratar aqui no primeiro bloco. Qual era a grande lacuna dessa questão? Qual era a grande lacuna dessa questão? Era o artigo 44 da Lei de Drogas. Por quê? Porque a nova sistemática da prisão diz o seguinte: o sujeito é preso em flagrante e é conduzido até o distrito policial. É lavrado o auto de prisão em flagrante e em 24 horas esse auto de prisão em flagrante é direcionado para o magistrado, para o juiz competente. O juiz ele tem as opções de relaxar o flagrante se ele for ilegal, conceder medida cautelar ou converter o flagrante em preventiva. Obviamente, respeitado todos os requisitos legais em todas as hipóteses. E aí a pergunta é, então nessa nova fase do 310, o flagrante necessariamente desaparece. Por quê? O flagrante ou é relaxado, o juiz concede liberdade provisória com ou sem medida cautelar, ou ainda o flagrante ele se torna prisão preventiva e desaparece. E aí, olha a situação. Imagine um traficante de drogas. Esse traficante de drogas ele é preso em flagrante, conduzido para o distrito policial. É feito um auto de prisão em flagrante. Isso vai para o juiz. O juiz recebe esse auto de prisão em flagrante e, diante ali do caso concreto, ele faz a seguinte análise. Acompanhe meu raciocínio. O flagrante está formalmente em ordem, portanto eu não posso relaxá-lo. Não é caso de conceder nenhuma medida cautelar. Não é caso de medida cautelar, diversa da prisão. E também não é caso de prisão preventiva. Como fica a situação? A situação, nesse caso, fica da seguinte forma. O juiz não tinha opção e a pessoa continuava presa durante o processo pelo flagrante. Flagrante esse que hoje, pelo atual sistema, não pode subsistir diante do processo. O flagrante, por ser pré-cautelar, não pode sustentar cautelarmente uma prisão incidental. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vedação da liberdade provisória para tráfico. Porque, não sendo caso de preventiva, não sendo caso de relaxamento flagrante, só sobra a liberdade provisória. Só que o 44 da Lei de Drogas impedia essa liberdade provisória para o traficante. E hoje não impede mais. Não que nós estamos defendendo aqui que todo traficante mereça liberdade provisória. Não. Mas o que não é possível é uma vedação legal, contrariando o atual sistema processual penal, desconstruir esse sistema. É o juiz, o magistrado, quem detém
a competência normativa, e no caso concreto de aplicação, para decidir pela aplicação ou não de medida cautelar, qualquer que seja a medida cautelar, seja ela privativa de liberdade, prisão preventiva, prisão temporária, seja uma cautelar diversa da prisão, liberdade provisória, com uma das 10 medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 e 320. Então, senhores, com isso nós podemos fechar aqui o nosso primeiro bloco, né? Fazendo um apanhado para os senhores a respeito da diferença entre prisão-pena e prisão-processo, falando a respeito de algumas novidades oriundas da Lei 12.403, que no dia 4 de julho de 2012 completou um ano de vigência, e todas essas discussões, por óbvio, foram levadas ao Poder Judiciário. Todas elas. E o Poder Judiciário, em sua maioria, ele firmou posicionamento. Muitos ainda são decisões isoladas ou decisões de turma, mas algumas já são decisões da terceira sessão. Aqui vamos falar também da terceira sessão da STJ, que é a reunião da quinta e da sexta turma, onde muitos posicionamentos importantes foram fixados. E os senhores precisam conhecer esses posicionamentos. Portanto, com isso nós fechamos aqui o nosso primeiro bloco, onde nós fizemos um apanhado geral da Lei 12.403, da nova realidade processual penal relacionada às medidas cautelares de natureza pessoal, em especial a prisão. Até o próximo bloco.